Causas e tratamento da acidose metabólica. O tratamento da acidose metabólica é feito para tratar a causa que desencadeia o transtorno. Os pacientes com insuficiência renal requerem hemodiálise, que, às vezes, também é feita nos indivíduos com intoxicação por etilenoglicol, metanol e salicilato. Na acidose metabólica ocorre uma redução na concentração de bicarbonato, e portanto, uma acidificação do pH do sangue. Essa redução está associada a uma diminuição compensatória da pressão parcial do dióxido de carbono. É um distúrbio do equilíbrio ácido-básico do corpo. Afeta o equilíbrio ácido-básico normal e causa, como consequência, um desvio do pH do sangue. Existem vários níveis de gravidade, alguns dos quais podem resultar na morte do paciente. Em resumo, a acidose metabólica é um distúrbio do equilíbrio ácido-básico caracterizado por uma queda no pH do sangue, uma diminuição nos níveis de dióxido de carbono e hiperventilação como mecanismo compensatório. Quais podem ser as causas da acidose metabólica? O normal é que o aparecimento da acidose metabólica seja causado por mais de um mecanismo ao mesmo tempo. Entre eles, é possível ocorrer os seguintes: fornecimento excessivo ou produção endógena excessiva de ácidos não voláteis. Por exemplo, quando a cetoacidose diabética, a acidose lática ou acidose produzida pelo teor de precursores de ácidos. Alteração da regeneração de bicarbonato pelos rins, acidose com insuficiência renal aguda ou crônica, ou alteração da excreção de prótons nos túbulos distais, acidose tubular distal. Perda de substâncias básicas. Esta perda pode ocorrer a nível renal, ou no trato digestivo. A acidose metabólica pode ser compensada por via respiratória, ou seja, através da hiperventilação. Graças a ela, a pressão parcial de dióxido de carbono reduz, e o pH sanguíneo se normaliza parcial, ou totalmente. Quais são os sintomas da acidose metabólica? Os sintomas de uma acidose metabólica não são específicos. É por isso que o diagnóstico pode ser difícil, a menos que o paciente apresente indicações claras para gasometria arterial. Os sintomas incluem, por exemplo, palpitações, dor no peito, dor de cabeça. Estado mental alterado inclui ansiedade severa devido à hipoxia, diminuição da acuidade visual, náuseas, vômitos, dor abdominal, alteração do apetite e perda de peso. Aqueles que estão em uma situação de acidose costumam apresentar a respiração conhecida como respiração de Kussmaul. Este tipo de respiração se caracteriza por ser profunda, rápida e associada com a cetoacidose diabética clássica. Por outro lado, a acidemia extrema traz complicações neurológicas e cardíacas. Neurológicas: letargia, estupor, coma e convulsões. Cardíacas: pode-se produzir arritmias e redução na resposta à epinefrina. Ambas situações conduzem a uma hipotensão arterial. A acidose metabólica grave pode levar ao choque ou morte. Diagnóstico: estes exames podem ajudar a diagnosticar a acidose. Além disso, podem determinar se a causa é um problema respiratório ou um problema metabólico. Os exames podem incluir gasometria arterial, painel metabólico básico. Trata-se de um conjunto de exames de sangue que medem os níveis de sódio e potássio, a função renal e outros químicos e funções. Análise do pH da urina.
cetonas na urina e no sangue. Exame de ácido lático. Outros. Qual o tratamento utilizado nos casos de acidose metabólica? O tratamento é feito para tratar a causa que desencadeia o transtorno. Os pacientes com insuficiência renal requerem hemodiálise, que, às vezes, também é utilizada para os indivíduos com intoxicação por etilenoglicol, metanol e salicilato. Nos casos de acidemia grave, costuma-se administrar bicarbonato de sódio. No entanto, deve ser feito com precaução, pois em algumas circunstâncias é nocivo. Quando a acidose metabólica é secundária à perda de íons bicarbonato ou ao acúmulo de ácidos inorgânicos, o tratamento com bicarbonato costuma ser seguro e apropriado. No entanto, quando a acidose se deve ao acúmulo de ácidos orgânicos, este tipo de terapia é controverso, dado que não reduz significativamente as taxas de mortalidade nestas condições e pode ser associada com alguns riscos. Apesar destas e outras controvérsias, a maioria dos especialistas ainda recomenda a administração intravenosa de bicarbonato na acidose metabólica grave, que é aquela que apresenta valores de pH abaixo de 7,1.